Imagina só, dedicar décadas, sabe? Uma vida inteira a rituais espirituais super rigorosos. Aham. Meditando todo santo dia. Isso. Lendo todos os textos sagrados que existem por aí, mantendo aquela convicção inabalável de que, tipo, você tá servindo as forças da luz. Aham. Aquela certeza absoluta. Exato. E aí, depois de uma vida inteira dessa suposta devoção, a pessoa descobre que todo esse esforço resultou numa autoiniciação acidental na loja negra. Nossa, é pesado. Muito pesado. E, segundo as antigas escolas de mistério, isso não é uma metáfora dramática, não. Nem um conto de fadas para assustar os novatos. É a realidade, né? Pois é, na verdade é a armadilha mais comum para quem busca o desenvolvimento espiritual na nossa era moderna. E bom, hoje a gente tem em mãos a transcrição de uma palestra em áudio que é riquíssima sobre a gnose, os mistérios antigos e o peso real dessa palavra, sabe, iniciação. Uhum. É um material bem profundo. Com certeza. E a nossa missão nessa nossa análise de hoje é desmistificar essas estruturas esotéricas complexas. Tirar o véu mesmo. Isso, desde a mecânica real da Kundalini até as escolas de regeneração. A ideia é separar o que é mero simbolismo externo desse trabalho interno que é super rigoroso e muitas vezes doloroso para quem nos ouve entender de verdade. Uhum. Certo, vamos desempacotar tudo isso, porque o texto base faz um contraste brutal, tipo, entre o que os rituais costumavam ser no passado e o que eles se tornaram hoje em dia. É uma queda de voltagem bem clara. Sim. E a fonte usa o batismo cristão como exemplo definitivo dessa perda de força. O que é fascinante aqui é olhar para a própria raiz da palavra iniciação. A etimologia vem do latim initiare ou initium. Que significa começo, né? Exatamente, carrega o sentido literal de começo. O equívoco colossal da nossa era, sabe? É presumir que esse começo se materializa no mundo externo. Tipo através de um evento físico, uma festinha. Pois é. O texto aponta que o batismo, lá na sua origem, nas antigas escolas da ciência de Hermes, não era uma cerimônia social ou tipo uma celebração de domingo. Aham. Era um rito de imenso poder mágico, sabe? Exigia um compromisso literal de vida ou morte entre iniciados e iniciadores. Havia uma transmissão de força real ali. Caramba, vida ou morte? Hoje em dia é só jogar uma aguinha na cabeça, tirar umas fotos e ir pro almoço de família. Exato. Hoje, essa mesma cerimônia se tornou algo puramente simbólico, né? Uma casca vazia. A mecânica esotérica, o motor da coisa foi totalmente retirada. E isso ilustra perfeitamente o alerta que a fonte traz pra gente, né? Que rituais externos não transferem ninguém pro mundo interno. Com certeza não. Mas isso levanta uma contradição bem interessante pra gente pensar. Qual seria? Bom, se o ritual externo perdeu essa voltagem original que você mencionou, e a fonte é super categórica ao afirmar que nenhuma instituição contemporânea pode conceder a tal da iniciação real para quem quer que seja, então, por que a gente ainda vê uma obsessão tão grande, tipo, gigantesca, por diplomas espirituais e graus hieráticos em ordens místicas? Isso é muito da natureza humana. Pois é, tem um desejo quase desesperado na gente por atalhos. A pessoa quer acreditar que pagar uma taxa, ou sei lá, receber um banho de ervas ou assinar um pergaminho bonito altera a consciência dela. É a ilusão de que o papel te faz iluminado. Exato. Mas se o ritual é apenas o menu do restaurante e não a refeição em si, como é que esse trabalho interno de fato acontece na prática do dia a dia? Então, a mecânica do desenvolvimento interno, segundo a fonte, prescinde totalmente desses diplomas. Não precisa deles. O texto transfere o peso da iniciação inteiramente para os ombros do próprio indivíduo. É uma responsabilidade solitária. Totalmente. Eles descrevem isso como um processo contínuo, vitalício e que é medido exclusivamente por graus de consciência. Graus de consciência. E isso não é só uma ideia filosófica voando por aí, né? Não, de jeito nenhum. Esses graus não são abstrações. Eles estão intimamente fundidos ao que a tradição gnóstica chama de méritos do coração. Méritos do coração. Isso soa muito bonito, mas o que significa na prática? Na prática, a gente está falando das virtudes em ação, sabe? Da conduta perfeita perante as adversidades da vida. A fonte faz, inclusive, um paralelo direto com o reto agir do budismo sagrado. Ah, legal.
A iniciação, então, ela é construída na forma como o estudante reage a, digamos, um insulto no trânsito. Alguém te fecha e te xinga. Isso. Ou como você reage a uma perda financeira grave, uma doença. Não é medida no número de mantras que você recita sentado numa almofada confortável. É nesse ponto que eu sinto que a gente precisa de uma analogia que realmente explique a física da coisa para quem está escutando a gente. Manda bala. Em vez da gente pensar na espiritualidade como, sei lá, uma matrícula em uma academia de ginástica, sabe? Onde assinar o contrato na recepção não constrói músculos em ninguém. Exatamente. O que constrói o músculo é o esforço diário, solitário e muitas vezes exaustivo de levantar aqueles pesos Todo santo dia. todo santo dia. E o trabalho descrito pela fonte se assemelha muito mais à metalurgia ou a uma alquimia pesada. Ninguém transforma chumbo em ouro apenas desejando. Precisa de ação. Precisa de fogo. O chumbo representa as nossas reações automáticas, os nossos vícios. E para separar o ouro da consciência desse chumbo animal que a gente tem, é necessário um calor extremo. E de onde vem esse calor? Esse calor é o esforço diário de não reagir mecanicamente, sabe? É a renúncia silenciosa, é o padecimento de não alimentar um desejo impulsivo. Esse é o forjar da alma. Perfeito. E sem esse fogo alquímico da conduta diária que constrói os tais méritos do coração, a fonte alerta para o perigo gigantesco das iniciações negras. Mas como alguém, de forma totalmente inocente, acaba ingressando em mistérios negros acreditando, lá no fundo, que está fazendo bem. Pela ausência absoluta de morte psicológica. É aí que está o problema. Como assim morte psicológica? É o seguinte, quando o buscador foca apenas no desenvolvimento de capacidades psíquicas, sabe, tipo querer ver aura ou prever o futuro, Aham. ou foca na leitura voraz de teorias, na acumulação de rituais, sem jamais trabalhar a eliminação dos próprios defeitos internos, tipo o orgulho, a vaidade espiritual. Aquela pessoa que se acha superior porque medita. Exato. Ou a luxúria, a ganância. Se ele não elimina isso, ele apenas fortalece o que a gnose chama de ego animal. E aí a pessoa pode acreditar piamente que está servindo ao Cristo. Que o texto define claramente como o Senhor Supremo da loja branca, né? Isso. Mas, no entanto, se os rituais são praticados com uma intenção oculta, mesmo que subconsciente, de ganhar destaque na comunidade. De ser o mestre, o guru. E o que acontece? A iniciação negra. O indivíduo acaba fortalecendo as estruturas internas da loja negra de uma maneira genuinamente sincera, mas tragicamente equivocada. Nossa, e já que a gente está falando sobre essa polaridade da energia e sobre esse fogo alquímico que é super necessário para forjar a alma através da virtude, a fonte aponta para o motor principal de todo esse processo, a famosa e temida energia Kundalini. Ah, a Kundalini. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Fica mesmo. Porque, olha, qualquer busca rápida que a gente faça hoje em fóruns modernos ou nessas plataformas de vídeo... O que mais tem a vídeo sobre isso? Sim, e a maioria apresenta a Kundalini como uma bomba relógio, né? O orientalismo moderno, como dizem, está repleto de relatos da tal síndrome da Kundalini. Tem especialista na internet com aquele ar super doutoral, alertando que mexer com isso causa colapsos mentais, surtos psicóticos ou problemas neurológicos gravíssimos. É um terrorismo danado. E aí eu te pergunto, como a tradição gnóstica desse texto reconcilia essa contradição gigante? Se a Kundalini é algo tão elevado e sagrado para o trabalho interno, por que existe tanto pânico e desinformação em torno do despertar dessa energia? Essa é a grande questão. A fonte rotula esse terrorismo espiritual que você descreveu diretamente como a ignorância deste século. Ignorância do século, palavras fortes. Fortíssimas. O conflito surge porque a mentalidade moderna tenta analisar fenômenos esotéricos através de um prisma totalmente mecanicista. Tipo como se a gente fosse uma máquina? Isso. Tenta se tratar a Kundalini como se ela fosse uma eletricidade bruta ou, sei lá, um software que, se ativado com a técnica de respiração incorreta, pum, queima o disco rígido do ser humano. Dá um curto-circuito na cabeça. É.
E a gnose ensinada nesse material desconstrói completamente essa visão, sabe? Eles afirmam que a Kundalini não é uma força cega, não é um mecanismo biológico insensível. O que ela é, então? Ela é a mãe divina, uma força altamente consciente. E a lógica que eles apresentam é sinceramente irrefutável dentro desse próprio paradigma. Pensa comigo. Diga. Uma mãe genuína jamais eletrocuta, mata ou enlouquece o seu próprio filho. Nossa, faz muito sentido. Pois é. O despertar dela, quando é real, ocorre de maneira fluida, rápida e suave. É o amor de mãe agindo ali para ajudar o filho a evoluir. Tá, mas e os casos documentados de surtos que as pessoas relatam aos milhares na internet? Porque isso precisa vir de algum lugar, né? Uhum. Se a mãe não machuca, o que diabos está acontecendo com essa parcela enorme de praticantes modernos que vão parar no hospital ou na terapia? A resposta da fonte é super direta. Essas pessoas não estão lidando com fogo iniciático real. Elas estão mexendo com outra coisa. O texto é incisivo, assim, garantindo que a Kundalini jamais se manifesta em indivíduos despreparados. Jamais. Jamais. Indivíduos despreparados, imaturos ou cheios de vícios simplesmente não têm acesso a essa energia sagrada. Entendi. A Kundalini não sobe na coluna de quem não possui aqueles méritos do coração que a gente discutiu agora há pouco. Fica adormecida lá embaixo. Fica. Qualquer surto físico ou mental que venha de ficar forçando práticas respiratórias sem ética, sem mudança de vida, é apenas um desequilíbrio prânico ou nervoso do corpo físico e etérico. Ah, então a pessoa tá só se hiperventilando e tendo uma crise de ansiedade mística. Basicamente isso. Não é a ascensão da Mãe Divina de forma alguma. As verdadeiras iniciações são, nas palavras exatas do palestrante, Kundalinis levantados sobre a vara. A vara sendo a coluna espinhal. Exatamente. Ou seja, os graus de fogo ascendendo na coluna estritamente, milimetricamente, de acordo com o grau de virtude que a pessoa alcançou. Bom, se a exigência moral e energética é de um rigor tão extremo assim, e se a internet está, como a gente viu, lotada dessa ignorância do século... E bota lotada nisso. Onde é que se aprende a mecânica correta? Porque a fonte, pelo que eu li, não poupa críticas às escolas atuais. Eles classificam a vasta maioria dos grupos esotéricos modernos como meros jardins de infância. Jardins de infância, sim. E os instrutores, segundo o texto, nunca se prepararam de verdade nas esferas superiores, ignoram completamente os mistérios sexuais que são exigidos para a iniciação e apenas papagaiam teorias deturpadas vidas em livros. Só repetem o que leram sem vivência. Exato. Então, diante desse deserto de conhecimento prático que a gente vive, qual é a alternativa real que a palestra propõe? Olha, a alternativa apresentada não é de jeito nenhum abrir um novo cursinho de fim de semana, tá? Pague aqui sua mensalidade e vire mestre. Longe disso. É um projeto civilizatório monumental. O material introduz pra gente a estrutura do movimento gnóstico moderno. E revela uma missão de longo prazo que eles dizem ter começado em 1950, e o objetivo declarado deles não é apenas ensinar algumas poucas pessoas a meditar na sala de casa. O buraco é muito mais embaixo. É muito mais embaixo. A missão é reconstruir escolas, templos, catedrais e instituições iniciáticas, mas de forma planetária, no mundo todo. E a escala de tempo é o que mais chama a atenção de quem escuta. Sim, eu fiquei chocada com as datas. Pois é, o texto fala sobre um esforço contínuo para que, até o ano 2500, a civilização terrestre tenha passado por uma mudança tão radical que eles chamam de estabelecer uma ciência netuniana. Caramba! Essa ciência netuniana no ano 2500 merece ser analisada. Porque quando a gente ouve isso, não estamos falando de carros voadores ou, tecnologia espacial da ficção científica. Não é Star Trek. Não. Pela lógica interna do texto, uma civilização netuniana seria uma estrutura sociopolítica inteira, governada por indivíduos que passaram por esse forjar alquímico profundo que a gente está descrevendo. Indivíduos despertos. Exato. Seria literalmente o fim das fronteiras motivadas por ganância, o fim das economias baseadas no medo de faltar recurso, tudo isso substituído por uma sociedade de consciência desperta e objetiva. É utópico e fascinante ao mesmo tempo.
Mas para organizar um fluxo de ensinamento humano que sustente séculos e séculos de trabalho ininterrupto, até 2500, a instituição precisaria de uma pedagogia muito, muito clara, né? Com certeza não dá para ser bagunçado. E o texto quebra essa estrutura do ensinamento explicando a divisão do aprendizado em câmaras, o que me remete muito de forma análoga ao sistema de uma universidade, sabe? Ah, legal. Como assim? A primeira câmara é como se fosse aquela série de palestras abertas ao público, onde você tem as noções básicas, aprende as práticas fundamentais de energia, tipo pranayamas, mantras, as runas e leitura gnóstica. É uma preparação essencial para qualquer pessoa. É o pré-requisito para entrar no jogo. Isso. Já a segunda câmara seria como um programa de mestrado altamente seletivo ou até um laboratório de química avançada. Marca uma mudança drástica de oitava na exigência. Aham, a transição é pesada. O acesso deixa de ser aberto, não é qualquer um que entra, requer um rito iniciatório formal, exigindo que os instrutores façam entrevistas rigorosas com os candidatos para testar, sabe, as reais intenções e a conduta ética do estudante. E nem todo mundo é aceito, né? Nem todos são aceitos, justamente para proteger a integridade dos ensinamentos mais profundos de pessoas com aquele ego animal muito forte que a gente falou. É um círculo de exigência máxima. Sem dúvida. Mas olha, o texto traz uma ressalva que eu achei simplesmente brilhante. Qual? Ela desmonta qualquer orgulho institucional que possa surgir. Sério? Sim, porque mesmo após você passar por essas entrevistas rigorosas, ser aceito lá na tal da segunda câmara e dominar as práticas físicas, a instituição gnóstica em si não fornece iniciação para você. Espera, como assim? Eles não te dão o grau? Não. A palestra sublinha, com todas as letras, que as verdadeiras iniciações ocorrem exclusivamente nas esferas superiores da natureza. São chancelas concedidas diretamente pelos mestres da humanidade, em outras dimensões. Uau! Mas isso nos coloca diante de um abismo epistemológico gigante, concorda? Totalmente. Porque como alguém prova isso aqui, no mundo físico, como estudante sabe, com certeza que isso não é apenas mais um delírio coletivo ou uma narrativa inventada pelos chefes para mantê-lo dócil, obediente e pagando o dízimo dentro do grupo. A gnose resolve esse problema de um jeito muito prático, removendo completamente a fé da equação. Sem fé. Sem fé cega. A fonte é taxativa ao declarar que a crença sempre é objeto de manipulação. Quem só acredita é enganado. Concordo. A única forma de comprovar a realidade maravilhosa dessas iniciações nas esferas superiores é fazendo o trabalho duro de eliminar o ego animal e desenvolvendo a capacidade real de viajar conscientemente em corpo astral. Então, as famosas viagens astrais são o laboratório. Exato. É o empirismo espiritual, a ciência deles. Sem a projeção astral consciente, sair do corpo físico e investigar, e sem o contato direto com essas realidades e com esses mestres, o estudante vai permanecer sempre dependente da palavra de terceiros. E aí fica vulnerável a dogmas e a líderes mal intencionados que a gente vê aos montes por aí. A responsabilidade da verificação é totalmente do próprio estudante, através da disciplina prática. Ninguém vai te carregar nas costas. Certo. Então, o que tudo isso significa? É muita informação junta, né? Muita. Temos um quebra-cabeça colossal montado aqui. A gente tem o abandono do mero ritualismo de igreja, a necessidade de forjar virtudes extremas no fogo da vida diária, o despertar real e consciente dessa força da Kundalini. E tem os filtros super rigorosos nas câmaras de estudo. Exato. Uma missão temporal absurda, projetada até o ano 2500, e a obrigatoriedade de viagens astrais conscientes para você mesmo verificar a verdade. É uma odisseia. Qual é a linha de chegada de toda essa maratona cósmica? Porque a resposta da fonte quebra a expectativa de qualquer pessoa que busca o esoterismo em troca de, adquirir superpoderes para se exibir ou ganhar status no grupo. O objetivo final e inexorável que o texto declara me pegou muito de surpresa. É forte. É encarnar o Cristo. Se conectarmos isso a um panorama maior, a gente percebe que a gnose faz uma decodificação profundamente anatômica e alquímica da própria figura de Jesus, se distanciando quilômetros do dogma ortodoxo católico ou evangélico. Como assim anatômica?
Bom, Cristo deriva do grego, que significa o ungido. A encarnação do Cristo para eles não é a espera passiva por um salvador histórico que vai descer das nuvens para salvar quem foi bonzinho. Não tem ninguém vindo num cavalo branco. Não, é um processo bioespiritual interno que ocorre na espinha dorsal e na consciência do praticante e que culmina no que eles chamam de quinta iniciação de mistérios maiores. Quinta iniciação. Isso. E a fonte joga um balde de água gelada na vaidade de muitos estudantes esotéricos ao afirmar que, até alcançar essa monumental quinta iniciação, Que deve levar vidas, né? muitas vidas, até lá, o indivíduo sequer pode ser considerado um gnóstico verdadeiro. Ele é visto pelas hierarquias espirituais apenas como um mero aspirante, um iniciante. Meu Deus, o nível de exigência beira o inacreditável. E a forma como o texto decodifica o próprio mito do nascimento cristão lá da Bíblia para explicar essa iniciação no nosso corpo, eu achei fantástica. A metáfora da gruta é incrível. Sim. A Gruta de Belém, segundo o palestrante, não é uma localização geográfica literal lá no Oriente Médio onde as pessoas vão fazer turismo religioso. Aham, A gruta é o próprio coração humano. lindo isso. E a manjedoura onde essa força crística, o ungido, precisa nascer, está sempre cercado por animais. Só que esses animais, mastigando ali em volta da manjedoura, não são bois e burros literais. O que eles são? Eles representam os nossos eus psicológicos, os nossos defeitos mais sombrios. Nossa raiva escondida, nossa cobiça por dinheiro, nossos desejos mais inconfessáveis e aquelas justificativas mentais constantes que a gente cria para errar. O ego. O menino Deus, essa força nasce no meio de todo o caos sujo e fedorento da nossa própria animalidade mental. O simbolismo é perfeito. É profundo demais, o que torna, logicamente, o nascimento desse Cristo íntimo algo extremamente doloroso para o ego. Claro, o ego vai chiar. Muito. O texto usa o termo padecimento voluntário. Exige-se que o iniciado viva na própria carne todas as dores do desapego e suporte renúncia sem fim. Substituir todas as suas reações animais de milênios pela consciência crística significa deixar esse fogo alquímico queimar a estrutura psicológica antiga sem você oferecer nenhuma resistência. O que deve ser apavorante. E é fundamental notar como a fonte trata as famosas faculdades esotéricas ao longo desse processo. O poder de curar doenças com a palavra, a capacidade de compor sinfonias divinas maravilhosas, ou até mesmo o domínio para desafiar a própria morte física. Que é o que todo mundo que entra numa ordem mística sonha, no fundo, né? Ser poderoso, imortal, curador. Exato. Mas eles dizem que nada disso é o objetivo do caminho. Esses poderes são descritos unicamente como pagamentos, simples salários que o Logos concede àqueles que vencem o trabalho terrível e exaustivo de aniquilar a si mesmos, de matar os próprios defeitos. O que nos leva inevitavelmente ao ceticismo de quem tenta, pegar toda essa teoria colossal e aplicar na vida atual. Pois é, no mundo real. Para quem tem prazos malucos para cumprir no escritório, trânsito de 2 horas para enfrentar todo dia e aqueles boletos de fim de mês que não param de chegar. A vida normal, né? A vida normal. Ouvir sobre padecimento voluntário e aniquilação da zona de conforto soa quase como um sadismo espiritual. Soa muito distante da nossa realidade, sim. Não é à toa que o texto afirma, até com uma certa ironia, que os líderes religiosos globais atuais, tipo os papas, os cardeais, bispos, os pastores midiáticos, todos eles correriam quilômetros de distância dessa ciência prática. Eles fugiriam. Fugiriam, porque eles consideram os rigores reais da disciplina iniciática uma verdadeira loucura. A religião popular e externa oferece o consolo passivo, o abraço quente de que tá tudo bem, Deus te ama do jeito que você é. Mas a iniciação gnóstica propõe a morte dolorosa exatamente daquilo em nós que tá lá no fundo implorando por esse consolo, né? É um contraste implacável. Totalmente implacável. Mas, felizmente, a fonte conclui a palestra trazendo a bússola de volta para o nível do solo. Para nós.
Eles oferecem um antídoto maravilhoso contra o desespero. Ainda bem. Diante de montanhas tão altas como uma quinta iniciação ou projetar uma civilização para 2500, a instrução central e final é não tentar dar um salto suicida até o topo de uma vez só. O passo de cada vez. Isso. Independentemente do nível evolutivo atual de quem escuta esse material, os princípios básicos de retidão e autoconhecimento foram projetados para serem aplicados no agora. Na nossa rotina. Exato. O campo de batalha principal, o mais sagrado e imediato, é a própria casa. É o seu relacionamento familiar no dia a dia. É como você trata seus filhos, sua parceira. É o seu ambiente de trabalho. É ali, lavando a louça ou numa reunião de equipe, que a forja alquímica começa de fato. E essas orientações práticas do final do texto são mesmo fundamentais para quem acompanha a gente. A fonte aconselha o buscador a determinar um método de trabalho claro sobre si mesmo e aceitar uma realidade muito dura. Virão milhões de derrotas pelo caminho. A pessoa vai cair muito. Vai cair todo dia. O trabalho não é linear de jeito nenhum. A instrução obrigatória que o palestrante deixa é estabelecer a prática diária de orar para o Pai interno e para a Divina Mãe Kundalini, pedindo de coração por iluminação e força, e se recusar terminantemente a abandonar a busca após os inevitáveis primeiros fracassos e quedas. A paciência passa a ser a maior de todas as virtudes ocultas aqui. Isso levanta uma questão importante. Uma reflexão filosófica muito profunda que, na verdade, não encontra uma resposta pronta e fácil no material base, mas que é a consequência lógica e inevitável de tudo o que a gente debateu hoje. Lá vem, adoro essas perguntas. Qual seria? Se o ápice real de todo o trabalho gnóstico, essa tão cobiçada e sagrada quinta iniciação, requer a aniquilação absoluta de todos os animais da nossa manjedoura psicológica. Matar todos os defeitos. Matar todos. Cada minúsculo fragmento de desejo, cada ambição mundana, o orgulho de pertencer à passionalidade egóica, todo e qualquer apego terreno. Como seria uma humanidade inteiramente povoada por iniciados dessa magnitude? Uau! Pensa bem. Se removemos de vez os impulsos passionais e caóticos que, historicamente, motivaram a nossa arte mais sofrida e bela, nossas mais dramáticas histórias de amor, as grandes conquistas exploratórias e, inevitavelmente também, as nossas piores guerras territoriais e crueldades, O que sobra? a essência básica do que sempre definimos na história como ser humano desapareceria para sempre, paradoxalmente. Estaríamos nós totalmente despojados de toda a poeira e interferência animal, prontos para finalmente experienciar o que significa a verdadeira humanidade pela primeira vez desde a origem dos tempos. Que pesado! É o tipo de paradoxo que nos obriga a reavaliar literalmente cada pequena interação que a gente vai ter no dia de hoje. Tudo muda de perspectiva. Tudo. Se a eliminação do nosso caos interno inteiro significa o fim do que a gente acha que somos hoje, talvez o nosso maior medo subconsciente não seja o fracasso na tal busca espiritual, né? Mas sim um sucesso total e absoluto nela. Porque o sucesso custa quem a gente é. A gente deixa essa semente de questionamento germinar aí na mente de quem está acompanhando a gente. Reflitam sobre isso. É isso aí. Muito obrigada pela companhia nessa jornada intensa e até o nosso próximo mergulho profundo.